Oi gente, tudo bem com vocês? Pois bem, no vídeo de hoje eu vou fazer uma resposta que eu nem sei pra quem que é, porque alguém me mandou recentemente lá no meu Instagram, do direct, um tweet que algum investidor fez. Eu não consegui achar depois quem que foi que fez, criticando quem fala que preço não importa e criticando que quem fala que preço não importa não pode escolher ação, porque se você escolhe ação você é contra a hipótese do mercado eficiente. Então vamos falar um pouquinho melhor aqui sobre isso e por que que eu acho que, mesmo você acreditando que o mercado é eficiente, que os ativos são bem precificados, você pode sim montar uma carteira fazendo o que a gente chama de stock picking. Então vamos falar um pouco sobre isso. E bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever e no sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos. Pois bem, pessoal, então antes de falar um pouco por que eu acredito que sim, mesmo você acreditando que o mercado é eficiente, vale a pena você selecionar uma carteira de ações ao invés de investir em índices, e vamos entender qual que é a principal diferença da hipótese do mercado eficiente e do stock picking, que é a seleção própria de ações. Bom, a hipótese do mercado eficiente ela foi postulada pelo Eugene Fama, economista, lá em 1970, ou seja, aproximadamente 50 anos atrás, o que fez com que ele ganhasse o prêmio Nobel vários anos depois, em 2013. E bom, o que a hipótese do mercado eficiente postula, basicamente, é que o mercado ele é eficiente em incorporar novas informações públicas e privadas no preço das ações no mercado, no valor dos ativos no mercado, de forma a ser impossível você prever as variações futuras de um determinado ativo. As informações elas são aleatórias. Então a gente tem várias informações chegando de forma aleatória no mercado, o mercado sendo eficiente em precificar os ativos de acordo com essas informações e o valor das ações se comportarem de forma aleatória e também representar ao mesmo tempo o valor justo de um determinado ativo. E bom, existem vários estudos do Eugene Fama que mostram que, e isso fazendo historicamente vários estudos diferentes, ele mostra que de fato o mercado ele é muito eficiente em precificar as ações, de incorporar as novas informações no valor dos ativos. Só você botar Eugene Fama no Google, procurar os estudos dele relacionados à eficiência do mercado, você vai ver dezenas de papers e estudos mostrando isso. E bom, segundo a hipótese do mercado eficiente, seria melhor ou seria uma estratégia razoável no longo prazo você investir em um índice genérico com várias ações da bolsa, porque seria impossível você ganhar desse índice com menos risco. Aí que tá o pulo do gato. Então, em tese, o stock picking, você selecionar ações, só faz com que você corra menos risco do que a bolsa, né, de uma forma geral, que um índice, ou mais risco dependendo da seleção. E isso faz com que a sua carteira tenda a ter comportamentos diferentes, mas você nunca vai conseguir ganhar do mercado sem correr menos risco. E é aqui que eu quero bater no ponto, porque que selecionar empresas pode sim fazer sentido, mesmo você acreditando que o mercado é eficiente em precificar os ativos. Ou seja, o que é postulado pela hipótese do mercado dos eficientes é que você não consegue bater o mercado correndo menos risco, mas você correndo mais risco, ou seja, fazendo uma seleção, vamos supor que você pegue o índice, né, e você tire as empresas menos arriscadas, deixe só as empresas mais arriscadas. Você tem uma possibilidade sim de bater o índice no longo prazo, 100% de acordo com a hipótese do mercado eficiente, mas você vai estar correndo muito mais risco para fazer isso e você provavelmente vai acabar sendo remunerado por segurar esse risco por muito tempo. E se você tirar os ativos mais arriscados do índice, você provavelmente não vai bater o índice no longo prazo, mas você vai correr muito menos risco. Então isso está totalmente de acordo com a hipótese dos mercados eficientes. O que a grande briga é que as pessoas que fazem stock picking, ou seja, que selecionam as ações, elas acham que vão conseguir gerar valor porque o mercado não está vendo alguma coisa que esse indivíduo está vendo. Então o indivíduo olhou para a ação, o mercado inteiro está olhando. Ele olhou para a ação e falou assim, não, estou vendo uma coisa aqui que o mercado inteiro que tem essa informação não está vendo e eu vou tentar gerar valor sem correr mais risco porque o mercado está tomando a decisão errada. Então essa é a grande briga entre HME e stock picking. E bom, até engraçado, né, que eu vou fazer um parênteses aqui, porque quem faz stock picking e quem faz valuation por desconto de fluxo de caixa, vou ser um pouco mais técnico aqui, não sei se todos vocês vão entender essa parte, mas de qualquer forma, se ficar um pouco nebuloso aqui, você simplesmente ignora, mas para quem sabe o que eu tô falando, quem faz o desconto de fluxo de caixa, desconta os fluxos futuros por uma taxa que a gente chama de WACC, que é Weighted Average Cost of Capital, que é o custo de capital próprio balanceado pelo custo de capital de terceiros, né, as dívidas das empresas. E no custo de capital próprio, que é o KE da equação, a gente tem
o beta das empresas que utilizam o modelo do KPM para precificar qual que é a taxa de retorno do capital próprio. Ou seja, o pessoal que faz o valuation usa o modelo do Eugene Fama de eficiência do mercado para utilizar como taxa de desconto ou para calcular a taxa de desconto dos fundos futuros, né? Então é até um pouco contraditório nesse sentido. Mas só fechando parênteses aqui, vamos voltar aqui porque eu acho que sim, você pode montar sua carteira mesmo você acreditando na hipótese dos mercados eficientes e fugindo do índice. E vamos falar também, principalmente, de fazer isso aqui no Brasil, tá? Porque eu acho que aqui no Brasil é muito melhor você montar uma carteira selecionando ações do que você comprar o índice da bolsa. O primeiro motivo, conforme eu já falei anteriormente, é porque você consegue montar uma carteira de acordo com o seu perfil de risco. Você pode não gostar do perfil de risco do Ibovespa, você pode fazer uma carteira menos concentrada que o índice ele é muito concentrado em pouquíssimas empresas. Se você pegar Itaú, Bradesco, Vale, Petrobras, as maiores empresas da bolsa, elas compõem ali praticamente 30%, 40% do índice. Então, a gente tem uma concentração muito grande quando a gente investe no índice e você pode ter uma concentração muito menor quando você monta a sua carteira. Então, além de você poder calibrar a sua carteira de acordo com o seu perfil de investidor, se você quiser ter uma carteira mais arriscada que o índice, você pode ter. Se você quiser ter uma carteira menos arriscada que o índice, você pode ter. Se você quiser uma carteira com as ações parecidas com a do índice, mas sem a parte de petróleo ou sem a parte de mineração, você pode ter também. Você pode escolher empresas que estão fora do índice, não é porque uma empresa está fora do índice que ela não é uma empresa boa. Então você consegue gerar uma diversificação de acordo com o seu perfil montando a sua carteira, o que você não consegue no índice. O que me leva ao segundo ponto, que o nosso índice aqui da bolsa, ele basicamente a grandes números funciona assim, o Ibovespa, né? 1/3 do índice é commodity, 1/3 do índice é o setor financeiro e o outro 1/3 do índice são os outros setores, né? Então você acaba tendo uma concentração muito grande em empresas de petróleo e empresas do setor financeiro. Talvez você não queira isso para um longo prazo para sua carteira. Talvez você queira empresas que tenham mais previsibilidade ou menos previsibilidade, bem em linha com o argumento anterior que eu falei de você calibrar o risco e o retorno de acordo com o seu perfil. E bom, pessoal, só fazendo um parênteses aqui, uma das coisas que a hipótese do mercado eficiente fala pra gente e conclui é que toda alocação de capital, o risco e o retorno estão andando de mãos dadas. Então, todo investimento que tem uma possibilidade de retorno maior, ele tem um risco maior. Ou seja, a possibilidade de dar errado, ela é bem maior do que um investimento que tem menos risco. Então, você pode ganhar tanto mais quanto menos em ativos mais arriscados. Então, e essa é uma regra que vale muito, né, para o mercado de uma forma geral. Então, sempre que você for investir ou alguém te chamou para abrir uma empresa, alguém te chamou para fazer um investimento X, Y, Z, saiba que quanto maior o retorno esperado, maior é o risco daquele investimento. Voltando aqui ao terceiro motivo por que eu acho que você deve montar uma carteira de ações aqui no Brasil e não comprar o índice. Porque a forma de você comprar o índice na bolsa aqui do Brasil é através de um veículo que chama ETF, que é o Exchange Traded Fund, né? É um fundo na bolsa, um fundo de índice que a gente chama, que você vai comprar uma cota e dentro desse fundo vai ter replicada a carteira. E o mais conhecido na bolsa aqui do Brasil é o BOVA11. O grande problema, não só do BOVA11, mas de todos os ETFs aqui no Brasil, é que eles não distribuem os dividendos que eles recebem. Então, se você quiser viver de renda passiva no longo prazo, você vai ter que vender as cotas e você vai ter que pagar o imposto de ganho de capital que você teve ao longo de todos esses anos que você ficou acumulando seu patrimônio. E o segundo ponto é que como o dividendo ele não é tributado hoje em dia, o dividendo que vai sendo distribuído para o fundo e que reflete no valor na cota e que ele não distribui, ele vai gerando uma valorização no longo prazo e quando você vender a cota lá no futuro, você vai pagar um bom imposto sobre um dividendo que ficou retido que seria isento se você transferisse para sua pessoa física, né, investindo direto em ações. Então o ETF ele não é um veículo, falando da forma ETF, né, aqui no Brasil ele não é um veículo que tributariamente faz sentido para quem investe para o longo prazo. Ah, você quer comprar o BOVA11 para ficar um ano exposto ao Ibovespa? Tudo bem, não tem problema. Mas se a gente está falando de investir para o resto da vida, essa diferença da tributação dos dividendos e o fato deles não distribuírem dividendos é um problema muito grave que praticamente inviabiliza quem quer fazer o buy and hold e investir em índices. Ou seja, na minha avaliação, você pode sim ser adepto à hipótese dos mercados eficientes e fazer uma seleção de ações de acordo com o seu perfil. Lembrando que se você investir no exterior, a gente muda um pouco de figura. Lá nos Estados Unidos, eu já fiz alguns vídeos falando sobre como investir no exterior, vou deixar o link aqui em cima. Mas basicamente, você ir investir nos Estados Unidos em ETFs pode fazer muito sentido.
Primeiro que o mercado de ETFs lá é gigantesco, você consegue ETF só do S&P 500, ETF de vários outros índices com 2.000 ações, por exemplo, o S&P 500 só tem 500. A gente tem ETFs de, por exemplo, investimentos na China, então você consegue comprar uma parcela de investimentos na China só comprando ETF lá. Você consegue, por exemplo, investir em ações que crescem a distribuição de dividendos por pelo menos 25 anos. O ETF que replica esse índice é o NOBL, já falei desse ETF aqui em algum vídeo, vou deixar o link aqui em cima também. E além disso, os ETFs lá nos Estados Unidos, eles distribuem tudo o que eles recebem em forma de dividendos, ou seja, você não precisa vender a cota e o dividendo cai na sua conta recorrentemente. A maioria dos ETFs distribui de 3 em 3 meses os dividendos que eles recebem. Então é bem interessante para quem quer acumular um patrimônio e viver de renda passiva no longo prazo, beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse e eu vejo vocês no próximo vídeo. E bom pessoal, essa questão da eficiência do mercado, ela às vezes fica muito complexa quando a gente vai para o mercado de ações, mas é só você ir para o mercado físico, né? Vamos supor, entra aí no seu computador, você está no computador e procura na internet comprar PlayStation, nem sei qual é o PlayStation mais novo, deve ser o PlayStation 4, né? Comprar PlayStation 4. Vai lá no Google e vê, o Google já lista, né? Ele lista todas as lojas vendendo e pelo preço que elas estão vendendo. Você vai ver que muito provavelmente o valor dos PlayStations novos, eles vão ser praticamente os mesmos, que vai mudar de repente ao frete, alguma coisa de um para o outro. Se você tem um carro e você já tentou vender esse carro, você sabe que você não consegue vender ele muito distante de um valor justo no mercado, né? Você vai entra lá no Web Motors, ou sei lá onde que mais vende carro online, entra lá, procura seu carro lá, Honda Civic, ano 2013. Vai ter um monte de Honda Civic, se você pegar um Honda Civic com a quilometragem do seu, com o modelo do seu e o ano do seu, você vai ver que o preço oscila muito pouco. Às vezes um tá batido, outro não tá. Isso acontece muito porque também esses ativos eles não são padronizados, né? Às vezes um veículo tá no Rio de Janeiro, outro veículo tá em Brasília, e no Rio de Janeiro é ruim porque tem a maresia. E mesmo nesses lugares onde os veículos não são padronizados, os ativos não são padronizados, a gente vê um certo equilíbrio entre o preço de venda dos ativos, né? Não o preço de anúncio, mas o preço de venda. E a gente tem também, por exemplo, se você for numa feira e aí você quiser comprar alface numa feira, você vai ver que ali dentro daquela feira, eu não sei como é que fala, mas a bolinha lá de alface que você compra vai custar mais ou menos o mesmo preço em todo mundo que está vendendo alface. O quilo do tomate na feira vai ser praticamente o mesmo, né? Se for o mesmo tipo de tomate, a mesma espécie, então você não consegue fugir muito. Eu vejo muita gente falando assim, nossa, se preço de ação não importa, então pega aqui minhas Itaúsa e paga R$100, já que o preço não importa, a pessoa usa esse argumento horrível para tentar provar alguma coisa. A grande questão não é você pagar qualquer preço, a grande questão é você pagar o preço que o mercado estabeleceu para aquele ativo. É essa que é a questão de você falar que o preço não importa. Então o preço não importa por quê? O preço não importa porque hoje a gente tem informações em tempo real, a gente tem padronizações contábeis, a gente tem o mercado inteiro recebendo a informação ao mesmo tempo por causa da internet, coisa que a gente não tinha há 30, 40, 50 anos atrás. Então muita gente usa o Buffett como exemplo, não, o Buffett faz valuation, o Buffett não sei o quê. Só que assim, o Buffett eu não sei exatamente qual que é o método mais que ele usa hoje em dia, né? Mesmo porque praticamente desde quando a internet foi criada, o Buffett não bate o S&P 500, né? Então, talvez fizesse sentido sim, talvez em 1970, 1980, que é quando ele criou o maior patrimônio dele, de fato o mercado tivesse mais aberrações, né? Se você já leu Bola de Neve, que é o livro dele, contando a história dele, você vê várias aberrações de investimento, que ele comprava ação por $5, a empresa distribuía $10 de dividendo. Então hoje a gente não consegue encontrar isso na bolsa, né? Hoje o mercado ele é muito mais eficiente do que era há 50 anos atrás e provavelmente nos próximos anos ele vai ser cada vez mais eficiente em precificar os ativos, porque toda forma de não eficiência no mercado, a gente está deixando dinheiro em cima da mesa. Ou seja, se um ativo vale 50, mas está sendo negociado por 10, o mercado está dando R$40, né? Como se você estivesse deixando uma pilha de R$40 aqui e você vai pegando, imprimindo dinheiro. Então, basicamente, você falar que preço não importa e que o mercado é eficiente é você falar que você não acha aí malas com milhões de reais pela rua, né? Você não acha na rua e você também não vai achar no mercado.